Olá fera, tudo bem? Me chamo Ladiel, sou professor de Biologia e nossa aula de hoje é sobre ácidos nucleicos. Eu te convido a participar comigo e aprender um pouco mais sobre as diferenças do DNA e do RNA. Então segura a sintonia, não perde o tom e vem comigo, vamos embora! Tanto o DNA quanto o RNA são eles que mantêm toda a informação genética responsáveis pela atividade celular, pela atividade metabólica da célula, bem como a hereditariedade. Em outras palavras, o DNA ele é responsável por guardar as informações genéticas, ele é responsável por armazenar todas essas informações genéticas. Já o RNA é ele que vai expressar essas informações através da síntese proteica. Os ácidos nucleicos são macromoléculas de natureza extremamente química, na qual são formadas por monômeros. Esses monômeros chamamos de nucleotídeos. É através da estrutura de um nucleotídeo que a gente pode tirar as principais diferenças de um DNA para um RNA. Mas de antemão, deixa eu te mostrar o que é e como que é um nucleotídeo. O nucleotídeo fera, ele é formado por três grupamentos, três radicais. São eles um radical fosfato, uma pentose, que é uma estrutura com 5 átomos de carbono, também pode ser chamada de açúcar ou carboidrato, e, por fim, a terceira e última parte de um nucleotídeo é a base nitrogenada. Porém, fique ligado e fique esperto que esses três componentes, fosfato, pentose e base nitrogenada, formam um nucleotídeo. No entanto, se tirarmos apenas o fosfato, teremos um nucleosídeo, S de sem fosfato, e teremos um nucleotídeo, T de tem o fosfato. Entendeu a diferença do nucleosídeo para o nucleotídeo? Pois bem, meus amigos feras, o fosfato ele é o mesmo tanto no DNA quanto no RNA e é derivado do ácido ortofosfórico H3PO4. Já as pentoses, elas são de dois tipos. Ela pode ser a ribose, que vai ser encontrada na molécula do RNA, ou então a desoxirribose, que vai ser encontrada na molécula do DNA. É muito fácil de entender. R de ribose, RNA. D de desoxirribose, DNA. O que diferencia uma molécula da outra é que na dirribose existe a presença de um átomo de oxigênio a mais. E por fim, a terceira parte do nosso nucleotídeo, que são as bases nitrogenadas. São divididas em dois grupos, preste bastante atenção. Existem as bases nitrogenadas púricas, são aquelas representadas por dois anéis, são elas a guanina e a adenina. E existe a base nitrogenada pirimídica. Esta apresenta apenas um anel e é representada pela timina, pela citosina e pela uracila. Fera, fique bastante ligado. Base nitrogenada timina é uma exclusividade do DNA, enquanto que a base nitrogenada uracila é uma exclusividade apenas do RNA. Ainda falando de estrutura do DNA e RNA, quando você tiver uma sequência de nucleotídeos, um embaixo do outro, você está diante de uma fita de RNA. Ou seja, esse RNA ele é uma sequência de nucleotídeos formando uma única fita. O RNA, por sua vez, ele também pode se dividir em três. Ele pode ser o RNA mensageiro, ele pode ser o RNA transportador e ele também pode ser o RNA ribossômico. O RNA mensageiro, fera, é justamente aquele que copia informações do DNA que vai ser levadas para o citoplasma para sintetizar a proteína. Enquanto que o RNA transportador, ele fica na incumbência de transportar os aminoácidos que serão encaixados na fita. E o RNA ribossômico é aquele que faz parte da molécula do ribossomo, que é justamente onde vai acontecer a síntese proteica. Já no DNA, teremos duas fileiras de nucleotídeos, com as bases nitrogenadas voltadas uma de frente para outra. É justamente essas duas fileiras que vai dar ao DNA a característica que ele tem de duas fitas. Como regra, essas bases nitrogenadas elas estão ligadas entre si através de pontes de hidrogênio. No caso, a adenina ela vai se ligar com a timina através de duas pontes de hidrogênio, enquanto que 3 pontes de hidrogênio irão efetuar a ligação da citosina com a guanina.
Bom, fera, você já aprendeu que o fosfato dos nucleotídeos é o mesmo, tanto no DNA quanto no RNA. No caso, as pentoses, elas se diferenciam em ribose e desoxirribose, e que as bases nitrogenadas são púricas e pirimídicas. Entre as púricas, tu tem a guanina e a adenina, e entre as pirimídicas, a citosina, a timina e a uracila. Lembrando sempre que timina é exclusiva de DNA, enquanto que uracila é exclusiva de RNA. O que diz respeito ainda aos ácidos nucleicos é que o DNA nas células eucarióticas, nos eucariontes, naqueles que têm membrana nuclear, ficam única e exclusivamente lá dentro do núcleo, guardadinho, o lugar deles é lá. No caso, o RNA, ele tanto pode ficar no citoplasma quanto do núcleo. Ele entra lá no núcleo para pegar a informação do DNA pelos poros da carioteca. Com relação ainda a DNA, existe nos procariontes uma proteína especial no qual ele se enrola, que são justamente as histonas. Fique ligado que nos procariontes essas histonas elas não existem. Como o próprio nome já diz, fera, os ácidos nucleicos eles foram encontrados inicialmente no interior das células eucarióticas, mais precisamente dentro do núcleo delas. Porém, essa informação ela não é tão verdadeira, porque hoje já se sabe que a gente pode encontrar ácidos nucleicos também no citoplasma da célula. Podemos encontrar inclusive esses caras no interior de algumas organelas, como a mitocôndria e o cloroplasto, por exemplo. Podemos encontrar também ácidos nucleicos no interior das células procarióticas, nos procariontes, no citoplasma das bactérias e até mesmo no interior dos vírus, sendo revestido pelas cápsulas virais. Bom, fera, esse foi um resumão rapidão para você aí sobre DNA e RNA. Espero que tenha gostado. Se sim, clica lá no joinha, dá aquele like, se inscreve no canal e a gente se vê. Até a próxima!